paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial no grupo do Facebook, o grupo Intercessores, como também o grupo do WhatsApp, tá? O grupo Intercessores, canal do YouTube e nas demais redes sociais. Como de costume, e os irmãos já sabem, nós estamos aqui semanalmente gravando vídeos referente às lições da Escola Bíblica Dominical, tá? Das igrejas batistas. O livro que nós estamos estudando nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2016, é o livro de Hebreus, tá? Estamos hoje na 6ª lição, exortação a crescer e a perseverar. A lição é o número 6, o texto áureo está lá em Hebreus 6:1. Nós vamos ler e nos diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para que o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o título da nossa lição de hoje é Exortação a Crescer e a Perseverar. Esse título é bem sugestivo porque não é só crescer. Tem tantas pessoas que crescem e no meio do caminho elas saem do caminho, elas não continuam. O importante é crescer, mas muito mais importante é perseverar. Então essa lição de hoje vai nos mostrar as exortações para crescer e perseverar. Hebreus 5, de 11 a 14 diz assim: sobre isso a ordem de Melquisedeque. Nós temos muito o que dizer. Não pode ensinar por causa do nível de maturidade, alimento sólido para crianças. Está lá em Hebreus 5, de 13 a 14. Tardios, preguiçosos de ouvido e mente, se distraem enquanto a palavra é pregada. Está lá no verso 12 do capítulo 5. Precisam de ministração sobre princípios elementares, princípios que não podem faltar. Adultos, téleios, perfeitos, maduros, têm alcançado experiência pelo exercício da mente e dos ouvidos. Está lá no verso 14 do capítulo 5 de Hebreus. Então, essa primeira parte da lição ela nos fala o seguinte: fala sobre algo, sobre isso, a ordem de Melquisedeque. Alguns temas bíblicos, quando nós vamos debater, ou ministrar, ou aprender, nós temos que levar em conta duas coisas. Que a maioria dos cristãos de hoje, eles são preguiçosos de ouvidos e mente. Eles se distraem com qualquer coisa. E se distraem principalmente enquanto a palavra é pregada. Eu me lembro de um tempo que eu ia para a igreja com meu pai e a minha mãe principalmente. E lá eles não permitiam que a gente transitasse dentro da igreja. Eles não permitiam que a gente andasse, fosse muitas vezes até beber água no bebedouro, para que nós não perdêssemos a concentração naquilo que estava sendo pregado, como também não tirasse a concentração das outras pessoas, dos outros irmãos que estavam ali. Tá? Então, o ponto crucial é justamente essa. O povo hoje está distraído, não escuta, não ouve a palavra, não quer aprender. Por isso que tem muitas pessoas hoje que estão perdidas dentro da igreja, perdidas dentro do templo, porque não conseguem discernir entre a palavra de Deus e uma heresia. Adultos, precisamos ser adultos para ouvir determinadas coisas e para reter o bem. Paulo ele faz uma declaração em uma das suas cartas onde ele diz assim: examinai tudo e retei o bem. Então existem coisas que eu preciso analisar para ver o que ela me traz de bom. E existem coisas que eu não preciso nem analisar porque eu sei que aquela coisa não é boa. Exemplo: para que é que eu vou examinar um livro ou uma revista pornográfica? Não vai me trazer nenhum futuro. Eu não preciso examinar para reter o bem. Não vai ter bem nenhum ali para mim. Pelo contrário, vai ter perdição, vai ter desejos, vai ter cobiças. Um filme de terror. Eu não posso negar aos irmãos que eu já assisti muito. Assistindo filmes
de terror, filmes de violência, filmes que conotam agressividade. Por quê? Porque aquilo de nada vai me reter, de nada vai me aproveitar. Então esse é o sentido principal da coisa, de nada vai me aproveitar aquilo. Então não tem um significado para que eu esteja vendo ou ouvindo determinadas coisas. Então precisamos ser adultos. Adultos para entender que algumas coisas na Bíblia necessitam ser tratadas e ensinadas. Então é isso que o início da lição nos fala. Hebreus 6, de 1 a 3 diz assim, o oposto da indolência. Indolência é aquele ou aquela que não sente dor. Está lá nos versos de 11 a 14. É a busca da perfeição, a idade adulta. Não é proibido tratar dos assuntos elementares, mas, se Deus o permitir, do grego emper, se ele permitir, ou quando permitir, Deus guia aqueles que ensinam a fé. Então existem muitas coisas que precisam ser ensinadas dentro das Escrituras Sagradas. Mas para que esse ensinamento possa vir, é necessário que o povo de Deus tenha maturidade para ouvir. Porque muitos, às vezes, podem até se escandalizar com o ensino da palavra de Deus. Agora, escandalizar-se por quê? Porque não tem a mente adulta para entender aquilo que está sendo pregado. Uma das perguntas que aparecem muito nos nossos dias de hoje é: pode o crente perder a salvação? Hebreus 6, de 4 a 9, vai falar sobre isso. Quando esta pergunta é respondida afirmativamente, admite temporalidade na salvação em Cristo. Kistemaker diz: crente pode cair em pecado e crente pode perder a salvação. Judas caiu e se afastou de Jesus. Pedro caiu em pecado, mas pouco depois voltou. Bruce diz: o autor não questiona a perseverança dos crentes. Melhor dizendo, ele está insistindo que os verdadeiros crentes são aqueles que perseveram. Reis diz: o texto em destaque é uma verdadeira confirmação da gloriosa promessa do Senhor Jesus Cristo em favor da segurança dos salvos. Então, essa pergunta, pode o crente perder a salvação? Na nossa doutrina, na doutrina batista, a qual eu faço parte, essa é uma doutrina, tá? Onde o crente, ele, uma vez salvo, ele está salvo para sempre. E eu não posso negar a todos vocês que estão me vendo e ouvindo nessa hora. Essa é uma linha, eu acredito que é a única, que eu discordo da doutrina batista. Não que eles estejam errados em pensar dessa forma, ou não que isso seja um pecado. Não é isso. Eu discordo porque eu não vejo nas Escrituras dessa forma. Um determinado dia, eu cheguei num local em que tinha duas pessoas discutindo a respeito desse tema. Pode o crente perder a salvação? E um dizia que podia perder a salvação, e outro dizia que não perdia a salvação. E quando eu cheguei no meio desse embate, uma das pessoas me perguntou: e o que é que você acha? Eu disse: você acha o quê? Ele disse: eu acho que não perde. Eu digo: então ande como um salvo que não perde a sua salvação. Ande como um crente que não perde a sua salvação. E eu disse: você pensa o quê? Eu penso que perde. E eu olhei para ele e disse: então tenha cuidado para não perder a sua. Porque são assuntos que necessitam ser tratados, mas de uma forma sábia e íntegra, sem machucar ninguém, sem transgredir ninguém, sem ofender ninguém, entendendo que são questões doutrinárias. Porém, é necessário o homem acreditar que ele está salvo. Mas é necessário também o homem acreditar que, por estar salvo, ele não pode andar de todo jeito, ele não pode falar de todo jeito, ele não pode tratar as pessoas de todo jeito, ele tem de ser uma pessoa melhor,
Então muitas pessoas hoje dizem que estão salvas, mas andam totalmente distorcidas no mundo que vivemos. Andam dando testemunho de que não são salvas. Então devemos ter cuidado com essas afirmações e devemos ter cuidado também com esses estudos que fazemos. Porque a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. A Bíblia diz que a salvação ela só foi válida porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E se nós, por algum motivo, tivermos em mente que estamos salvos e queremos andar de toda forma, a Bíblia não nos mostra desse aí. A Bíblia não mostra desse jeito. A Bíblia diz que o salvo, ele anda como salvo. Aquele que acredita que pode se perder a salvação, ele anda tentando não perder a sua salvação. Então isso é um tema que nós temos de focar e entender. Salvação no meu ponto de vista, íntimo em particular. Se eu não andar diante de Deus, se eu não buscar a Deus, se eu não fizer as coisas conforme a palavra de Deus ordena, eu perco sim a minha salvação. Agora é algo que eu posso voltar a ter, mas só através da pessoa de Cristo. Só através de um novo nascimento, só através de um retorno na vida, só através de uma retomada no caminho. Então, essa é a minha visão com relação ao assunto. Apesar de ser batista, eu não acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Acredito sim que estou salvo hoje, mas tenho de ter muito cuidado para não cair, porque se cair, eu posso plenamente perder a minha salvação e a palavra de Deus tem respaldo de sobra para isso. Tá? Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, 4 e 6, fala assim: o autor fala aos irmãos, mas não sobre eles. Entre ele havia, como hoje, pessoas interessadas que nunca decidem seguir o Evangelho. Frequentam, participam, mas são visitantes crônicos. Alguns privilégios antecedem a regeneração, a totalidade da experiência em Cristo. Millens diz: a regeneração é obra do Espírito Santo. Ao aplicar a mensagem do Evangelho ao pecador, nesse processo, uma parte compete ao Senhor, outra ao homem. Que privilégios! Então, existem pessoas que são críticas dentro das igrejas. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas nunca fizeram uma escolha ao lado de Cristo. Estão lá porque o pai frequenta a igreja, a mãe frequenta, a namorada frequenta, o marido frequenta, mas não estão participando, não são membros do corpo de Cristo. Estão indo por ir. Estão ouvindo a palavra, estão sendo alimentados, estão. Mas eles não querem compromisso com o Evangelho. São pessoas interessadas, que nunca decidiram seguir o Evangelho. São pessoas que escutam a palavra, porém, ao escutarem a palavra, elas entendem que aquilo é o correto, porém não seguem. Lembram daquela parábola que Jesus falou a respeito do solo, né? Que uma semente cai em determinado solo, outra semente cai em determinado outro solo. Então, a nossa vida são esses solos. Eu espero que todos nós que estamos aqui e vocês que estão me ouvindo, nós possamos ser o melhor solo. Aquele que produz frutos, 10, 100, 1000, enfim. Um solo fértil, para a glória de Deus. Iluminados, está lá no verso 4. Seifride sugire, a apreensão do Evangelho. Iluminados, graciosos espiritualmente. Satanás se opõe, 2 Coríntios 4:4. Iluminação sobre todos os pecadores, João 5:9, 8:12. O Evangelho remove a cegueira espiritual e alumia o pecador, mas cada um toma a própria decisão. Aceita ou rejeita. Os interessados, infiltrados entre os crentes, apenas gostam dos privilégios. Quais são os privilégios que no texto passado, anterior, fala? Que privilégios são esses? Iluminados. A Bíblia diz que nós somos luz em um mundo de trevas. E os interessados, aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, que não decidiram seguir o Evangelho, mas são interessados porque acham bonito, eles acham muito legal essa palavra iluminado. Somos luz no mundo, somos. Mas para que sejamos luz no mundo, precisamos iluminar as trevas.
E os interessados, eles estão infiltrados entre os crentes, apenas gostam dos privilégios, eles gostam de serem chamados de iluminados, mas não querem ser luz para esse mundo. Pelo contrário, eles participam das suas obras infrutíferas, é o que a palavra de Deus diz. Tá? Então devemos ter muito cuidado com isso. Outro ponto, outro privilégio, prova um dom. Né? Verso 4b, o presente. Calvino rejeita, provaram, como experimentaram, mas o autor já usou esse verbo antes ao afirmar que Jesus provou a morte. O sentido é figurativo e a metáfora implica experiência, Salmo 34:8. Mas se prova uma comida olhando-a, ao mesmo tempo provar não é gostar. Mas acaso de provar, gostar e não querer, é decisão individual. Eles provaram um dom, o presente de Deus oferecido a todos. Está lá em Efésios 2:8, Salmo 98:2, Isaías 52:10, 45, Lucas 3:6 e Tito 2:11. Então, provaram um dom. Provaram que é verdade. Provaram que a palavra de Deus é única. Provaram que a palavra de Deus não é mentira. Provaram um presente de Deus. Mas, como o autor aqui fala, acaso de provar, gostar e não querer, é decisão individual. Muitas vezes nós provamos uma comida que é boa para mim, mas aquela pessoa que está provando não gosta. Isso é uma questão de escolha. Existem comidas que as pessoas estão comendo ali que eu acho que não é boa, mas eu nunca provei. Então, provar não significa dizer gostar. O provar ele tem duas aceitações. Ou o indivíduo gosta, ou ele não gosta. Ou ele aceita, ou ele não aceita. E com o evangelho é do mesmo jeito. Eles provam, os interessados, eles provam o evangelho. Eles estão dentro das igrejas. Eles podem até ocupar cargos dentro das igrejas. Mas eles não gostam daquilo. Eles estão ali por uma ocasião, por uma família tradicional, por uma esposa que está dentro da igreja, por uma namorada, mas não gostam daquilo ali. Então temos de ter cuidado com isso. Esse privilégio está em ligação com o que vem a seguir, de pessoas que participam do Espírito Santo. Olha isso aqui. G.D. Ward e Vercruyze dizem que as referências ao dom celestial e ao Espírito Santo são sinônimas. Em Atos, dom é o Espírito Santo. Atos 2:38, 8:20, 10:45 e 11:17. Dom celestial é a obra do Espírito Santo de convencer. Há pessoas como esses interessados envolvidas no trabalho do reino, convencidas de que é o caminho a seguir, mas isso não é tudo. Há passos imediatos ao convencimento e estes têm que ser dados pela pessoa. Está lá em Marcos 1:15. Tá? Não é só dizer que quer, é caminhar com ele, é andar com ele, é viver com ele. Passos incompletos ultrajam, ou ultrajam é mesmo que proferir insultos ao Espírito da graça. Está lá em 10:29. Passos incompletos. Eu sou um meio crente. Eu sou um meio quase salvo. Eu sou crente, mas ainda eu gosto de baladas. Eu sou crente, mas eu ainda gosto de música mundana. Eu sou crente, mas ainda eu gosto de prostituição, adultério, vício. Isso ultraja. Isso insulta ao Espírito da graça. É isso que o autor está querendo dizer. Participantes do Espírito, verso 4c. Ouviram o testemunho do Espírito, João 16:8-11, como diz o profeta, Atos 2:17-21. Esses interessados não são crentes. Salvo é aquele que invocar, que chama pelo nome, que responde ao ato salvador de Deus. Então, salvo é aquele que ouve a voz de Deus. Lembra que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, o salvo, ele ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz de Jesus Cristo. Esses grupos participam da ação graciosa do Espírito derramado sobre toda a carne, mas não busca a salvação. Eles participam. Eles falam em línguas, eles choram, eles vão para os eventos, eles ministram para outras pessoas, mas eles não buscam a salvação. E o buscar a salvação é algo constante.
algo permanente na vida do crente. Mas o derramamento do Espírito Santo é o propósito salvífico de Deus por meio de Jesus, do seu bendito nome, Provérbios 18:10. O sermão de Pedro, né, está lá em Joel 2, de 28 a 32, Atos de 2, de 22 a 36. Tem um único tema: Jesus, o derramamento do Espírito não salva. Seu propósito é levar o homem a clamar por salvação. Todo aquele que invocar, que confessar o nome de Jesus, será salvo. Então, o derramamento do Espírito não salva. O derramamento do Espírito, como o autor está dizendo, é levar o homem a clamar por salvação. É levar o homem a ser mais, vamos dizer assim, completo. É levar o homem mais a consagrar-se diante de Deus. Tá? Ser participante apenas não é ser crente. Ser participante de uma igreja não é ser crente. Ser participante de uma escola bíblica dominical não é ser crente. Ser participante de um ministério não é ser crente. Ser crente é aquele que entende que a partir do momento que ele decidiu seguir a Jesus, que ele leva no peito as marcas de Cristo, que ele entende que a palavra de Deus é tudo na sua vida e que ele entende que só há um mediador e um salvador, ele muda de vida. Tá? Como Paulo mesmo diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que com as suas próprias mãos ganhe o seu sustento. Então, a boa palavra de Deus, está lá no verso 5a, eles ouvem a palavra de Deus com a mesma influência dos crentes, frequência dos crentes. Há pessoas que nunca fizeram parte de uma igreja, mas gostam do Evangelho. Existem. Eu acho que você que está me vendo, tem alguém assim na sua família, ou conhece alguém que tenha. Uma senhora, dona do terreiro de Candomblé, recebeu a visita de uma comissão da igreja, pastoreada por meu pai, no caso o pai do autor da lição, e ganhou um exemplar da Bíblia. Gentil, receptiva, ouviu com atenção e pediu para o grupo cantar Foi na Cruz. A dona do candomblé, do terreiro, né, pediu para que aqueles crentes cantassem Foi na Cruz. Depois disse: eu sei que o Evangelho é a verdade, mas eu não posso seguir o Evangelho. Provou e rejeitou a boa palavra de Deus. Na metáfora do texto, o grupo prova e rejeita. E não há alternativa para as pessoas que provam e rejeitam o Evangelho. Reis continua: eles permanecem anos a anos entre os crentes sob a influência da palavra de Deus e dela desfrutam em cada mensagem ouvida. São ouvintes que não cumprem a palavra e incorrem em engano fatal. Está lá em Tiago 1:22. Então, o que acontece aqui? Tá? Esse exemplo que o autor da lição fala sobre uma senhora muito gentil, receptiva, recebeu um grupo da Assembleia de Deus na casa dela, um grupo de crentes, tá? Perdão, da Assembleia de Deus não, uma comissão da igreja, não fala de qual igreja é. Ouviu a mensagem, pediu até para cantar o hino Foi na Cruz, e no final ela disse: eu sei que o Evangelho é a verdade, mas eu não posso seguir o Evangelho. Por quê? Porque não se deixou dominar pelo Evangelho. Porque não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus. Porque não acredita. Sabe que o Evangelho, isso é até contraditório, sabe que é a verdade. Mas não acredita que o Evangelho pode salvá-lo. Não acredita que Jesus é suficiente. Então, nas nossas igrejas, isso está cheio. Está cheio. Provaram os poderes do mundo vindouro, verso 5b. Provaram a boa palavra de Deus e agora o poder da palavra. Desfrutam com os crentes das alegrias e expectativas do mundo vindouro, porque só por meio da palavra de Deus uma pessoa pode se apropriar do conhecimento do mundo vindouro, um tempo quando haverá excessiva manifestação do poder divino. É bom lembrar esse poder, está lá em Hebreus 1:3. Brown enfatiza que a palavra do Senhor é poderosa e capaz de fazer o que ela determina. Ele fala no universo e o que ele determina é feito. Fala no cemitério e o defunto sai do sepulcro. Jó 11, palavra que cria a vida. Então o que acontece? Eles provaram. Existem pessoas que estão por aí que não têm nada de salvos, não têm nada de crente, mas provaram milagres. Provaram manifestações dentro da sua casa, provaram curas. Mas mesmo assim não
acreditam, não creem, não se arrependem, estão lá dentro, mas continuam ocas e vazias. Está cheio disso. Depois caíram. Parápito, saltar fora. Depois de serem iluminados, provarem um dom celestial, se fazerem participantes do Espírito, provarem a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram. Abriram mão antes de chegarem ao arrependimento e à fé. Abandonaram o caminho. Não quiseram mais saber. Reis observa, nesses 2 versículos de Hebreus 5, 4 a 8, em que o escritor sacro descreve o evangelho nominal, não existe qualquer alusão ao arrependimento e à fé salvadora de Cristo. Há apenas referência aos preâmbulos, aquilo que antecede uma lei ou decreto da conversão total. São quase crentes, quase induzidos, como o poeta adverte. Quase não basta. Faz perigar tua esperança de no céu chegar. Então, sou quase crente, sou quase salvo. E com esse quase, meu irmão, ninguém chega ao céu. Ou o indivíduo ele é, ou ele não é. Lembram daquele texto lá de Apocalipse, quando fala que, portanto, não és morno, portanto, nem és frio e nem és quente. És morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor disse isso. Ou o indivíduo ele é frio, ou ele é quente. Ou ele é crente. Ou ele é salvo. Ou ele é frio, ou ele é quente. Não existe meio termo. Se for morno, a Bíblia diz que Deus vomitará da sua boca. Então Deus não aceita o quase. O indivíduo que aceita Jesus como Salvador, ele tem de ser salvo na pessoa de Cristo. E andar como um salvo. Hebreus 6,6. Crucificando-o de novo. Do grego é autóis. Para eles mesmos, tornando a crucificar o Senhor, repetindo o Calvário. Crucificar novamente o Senhor Jesus é a mais completa rejeição de toda a sua obra salvadora, de sua angústia, do escárnio público, da morte, equivale a dizer: o sacrifício dele não foi suficiente para mim. Eu exijo que ele seja novamente morto. A missa, olha bem isso aqui, isso é importantíssimo. A missa é uma cerimônia que obriga Jesus a estar presente para ser supliciado ou torturado. Soren afirma: o sacrifício de Jesus Cristo não admite repetitivas, nem reproduções, nem complementações. Nós não podemos aceitar a adoção de que uma solenidade religiosa se torne uma complementação daquele sacrifício. E para que o coração humano seja beneficiado, é necessário que ele compareça a essas repetições e essas complementações chamadas de missas. Ou outro nome que tem. Não. O sacrifício de Jesus Cristo é completo e perfeito. Não se pode adicionar ao que é perfeito. Não se pode complementar aquilo que é completo em si. Então, as pessoas que rejeitam a Jesus, na verdade, estão o crucificando novamente. É como se aquelas pessoas estivessem dizendo assim: eu exijo que ele seja novamente morto. As missas que existem por aí é justamente um ritual de um novo sacrifício a Jesus Cristo, onde o colocam como segundo plano, onde o colocam como um mero coadjuvante na história. E a Bíblia diz que ele é Senhor. E a Bíblia diz que ele é o único e suficiente Salvador. Então temos de prestar bem atenção nisso. Temos de ter muito cuidado. Hebreus 6,9. Mas o autor não está falando aos irmãos, mas sobre pessoas na igreja que não pertencem à igreja. Não está falando sobre crentes. Está falando sobre pessoas que estão na igreja, mas não pertencem à igreja. O tratamento é eles, verso 6. Crentes não ficam sob condição alguma de perdição, mesmo que caiam em pecado. Os santos irmãos estão firmes na fé e na esperança da vida eterna. Retornam. Se cair em pecado, eles retornam. Eles choram, se entristecem, ficam profundamente entristecidos,
e retornam. E retornam. Bruce diz, o autor, não acredita em apóstatas ou eventuais apóstatas entre estes santos irmãos. Um solene aviso, estar convencido que o Evangelho é a verdade sem depositar fé em Jesus e sem recebê-lo como Senhor e Salvador não é ser crente. É convencimento intelectual que necessita de confirmação espiritual. É você entender que você precisa de Jesus. Mas para entender que você precisa de Jesus, você tem de aceitá-lo. Tem pessoas que acreditam, não é isso mesmo, mas não aceitam, então não está valendo de nada. Precisa de uma confirmação espiritual. Então, o que é que nós temos a entender nessa lição de hoje? Que temos de ter cuidado. Entender que, é uma lição rápida, muito boa hoje a lição, entender que existem pessoas que estão dentro das igrejas camufladas de crentes e não são. Camufladas de salvos e não são. E isso é uma resposta que só você tem. Eu não tenho, minha esposa não tem, eu não posso responder por minha família, não posso responder por um parente, eu tenho que responder por mim. Eu estou salvo na pessoa de Cristo? Eu gostaria de encerrar com essa frase. Você está salvo na pessoa de Cristo? Se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você teria o céu? Você iria para o céu? Que nós possamos refletir. E entender que a vida cristã não é uma brincadeira, não é um conto de fada, a vida cristã é real. E quando nós menos esperarmos, a Bíblia diz que esse céu vai se rasgar de canto a canto. E o Filho de Deus vai vir buscar a sua igreja, sem rótulo, sem mácula, sem mancha, para morar no céu. E quem vai para o céu? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Agradecemos, Deus, pela nossa vida, agradecemos, Deus, pelo pão de cada dia, agradecemos pela ministração dessa palavra. Que o Senhor possa atingir os corações que o Senhor deseja atingir. Que pessoas que precisam ouvir essa mensagem possam estar com o coração aberto e a mente aberta para a Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, nos dá um dia feliz e abençoado na Tua presença. É o que eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então eu agradeço a todos os irmãos e amigos que ficaram esses 30 minutos conosco nessa lição. Que Deus possa abençoar você, que você possa ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.